hoje, graças a Deus. Já são 7h32, não posso perder muito tempo não, porque hoje temos muita coisa para entregar, mas eu não queria deixar de falar que nós estamos com a presença da Denise aqui, nossa amiga querida, que mora lá na Inglaterra, casada com o Alistair. E parte do que o Jornadas é hoje, ele foi fruto de um discipulado nosso, né? Eu, a Denise, a Tatá, cadê a Tatá? A Tatá e a Camila Zampier, que não está aqui. Podia ter vindo hoje, né? Nós vamos dar uma taca nela. Então, é com muita alegria que a Denise está aqui espiando a terra, porque ela vai levar os Jornadas lá para a Inglaterra, gente. Quem quiser ir junto, tá? Vamos fazer uma viagem para poder ir lá, espiar a terra, treinar as mulheres de lá, né, Dê? Amém? Então, tá bom. Então, queria chamar aqui a Florença, que vai apresentar a nossa querida irmã Alessandra. Gabi, faz um favor para mim, fecha a porta e a cortina, por gentileza. Gente, quem não comeu, se quiser pegar lá fora comida para vir para cá comer, pode comer, tá bom? Mas eu quero só lembrar que 7h15 vocês entrem, tá bom? Para a gente poder continuar esse papo aqui dentro. Tá legal? Então tá bom. Boa noite. Ixi, tá todo mundo cansado? Boa noite. Segunda-feira, gente. O que é isso? Que hora que o dia começou para vocês? Para mim foi 6. Bom, quem não me conhece, eu sou a Florença. Vou estar com vocês aqui num outro momento da jornada. Mas hoje eu estou aqui para apresentar a Alessandra Rigasso, que é uma pessoa incrível, que o Senhor me deu o privilégio de conhecer em 2019. Ela estava chegando de Franca, né, Alessandra? Interior de São Paulo, com a família dela aqui em Goiânia. E ela conhecia o Rafael Pijama, né? Para a maioria conhece. E ela estava passando por muitos desafios, diante do que ela vive na vida dela, e vocês vão saber um pouco mais. E aí o Rafael me indicou como psicóloga para ela, né? E aí ela chegou lá no consultório, e eu não fazia a menor ideia de quem era essa mulher. E eu falo que foi Deus, porque nós caminhamos alguns anos ali na relação paciente, cliente e terapeuta, né? E Deus fez processos lindos de cura, de transformação, de reorganização. E depois nós nos tornamos amigas, né? E é com muita alegria que eu vou apresentar vocês para ela, porque ao longo da trajetória dela, com o filho dela, o João, ela tem 2 filhos, o Pedro e o João, e com todas as particularidades, né, do desenvolvimento neurológico e físico do João, Deus foi desafiando ela a vários processos na vida dela. E, ao longo desses desafios, Deus deu para ela esse projeto, que é um planner. Não sei quem conhece planner ou quem já ouviu planner. Quem conhece, levanta a mão. Um planner, em geral. E esse planner é um planner para mulher e para mulheres cristãs. É um planner que foi publicado pela editora Thomas Nelson, uma editora cristã muito reconhecida no Brasil. E ele já está em qual edição, Alessandra? Oi? Na 8ª edição. Né? E você encontra ele para comprar nas grandes lojas de livrarias, online, presencial. E é um material riquíssimo, que trabalha todas as áreas da nossa vida. Área pessoal, de trabalho, devocional, maternidade, tudo. Casamento, todas as nuances da nossa identidade como mulher. Deus orientou ela e ela conseguiu concretizar nesse projeto. Né? Então, é realmente algo assim de Deus. E eu fiquei muito feliz quando
o Espírito Santo conduziu a equipe para convidá-la para compartilhar com vocês, né, essa aula específica de hoje, que ela tem muita autoridade para poder compartilhar com vocês. Mas eu falei, Alessandra, a gente não pode deixar de divulgar esse material seu, porque ela falou assim, ela é toda discreta, sabe? Mas eu falei que ia falar, que até na Fátima Bernardes ela já foi. E ela é uma mulher de Deus, sensível à voz do Espírito e muito diligente e disciplinada naquilo que Deus colocou para ela, mesmo diante da vida tão complexa e tão desafiadora que ela tem. Então, eu quero te convidar aqui, Alessandra. Seja bem-vinda. Olha, nós trouxemos lá fora, tem vários exemplares, quem quiser adquirir. São várias capas lindas, né? Tem todo um cuidado. Cada ano, essa edição do Planner vem com detalhes diferentes, né? Além das capas. E a Alessandra também, estava esquecendo, tem um curso, tá? Porque ela, ao longo dessa trajetória, ela é pedagoga, tem várias formações, psicopedagoga, mas ela também tem uma especialidade que é no processo de organização, né? Tipo uma personal organizer, só que muito mais profundo, porque ela ajuda a gente a organizar a vida como um todo, orientado pelos princípios cristãos, né? Então, ela dá mentoria, ela tem um curso de mentoria para mulheres que está precisando organizar, até a parte financeira, ela tem competência e orienta de uma forma muito cuidadosa, né? E ela também tem um curso online nessa mesma perspectiva, né? Então, ela vai dizer um pouquinho sobre isso também. E quem tiver interesse de adquirir vai estar lá no finalzinho, e ela também vai estar lá com a gente para explicar melhor como é que funciona esse material. Oi, gente. Boa noite. Deixa eu só me organizar aqui. E deixa eu olhar para todo mundo aqui para ver quem que eu conheço um pouquinho, assim. Eu vou começar já sendo bem sincerona com vocês, bem transparente. Eu tive um AVC, eu não vou contar a história toda, tá? Eu só vou mencionar, assim. Eu tive um AVC há 3 anos atrás, na verdade, 3 AVCs ao mesmo tempo, e um deles deixou sequelas na minha memória. Então, eu tenho a memória bem complicadinha. Para onde eu vou, eu carrego minha amiga Luatane. Ela vai nos médicos junto comigo, sabe, em todo lugar que eu preciso de informação, que eu preciso de ter a mente organizada, assim, ter as informações disponíveis para compartilhar. Ela está ali comigo para me ajudar e pega as informações médicas para levar para minha casa também, porque às vezes até chegar em casa eu já esqueci tudo. E por que eu estou falando isso? Além da confusão mental também, né? Por que eu estou falando isso? Porque é um desafio muito grande vir falar aqui para vocês depois dessa situação, né? Depois dessa condição em que eu estou. Então, eu não vou fazer de conta que eu tenho só os tópicos aqui. Eu escrevi frase por frase que eu quero falar para vocês, porque eu não quero deixar passar nada do que eu considero importante. Não quero ficar me enrolando, né, nos meus pensamentos e fazendo a gente perder tempo. Então, você vai perceber que, em grande parte do tempo, estarei lendo, mas eu espero que não seja maçante, que a gente possa tratar como se fosse mesmo uma conversa, porque essa é a intenção. Tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre vida devocional e disciplinas espirituais.
só os dois. Porque você vai gravar. Ah, tá bom. Então, a gente vai falar sobre vida devocional e disciplinas espirituais. Até que ficou bom, né, o slide. Vamos ver ao longo do tempo. E não importa se você está aqui e é o seu primeiro mês, né, em que você está conhecendo uma igreja evangélica, está frequentando a igreja no comecinho ainda da sua jornada cristã, ou se você, como eu, está há 48 anos nessa jornada. Todas nós precisamos ser lembradas constantemente de alguns conceitos e aplicações desses conceitos durante a nossa caminhada cristã. Eu estou na igreja desde a década de 70. Então, eu passei por diferentes movimentos da igreja evangélica brasileira. E eu estou na internet desde a década de 90. Eu vi tudo isso aqui nascer, gente, sabe? Da época ainda que, para você participar, ter um Gmail ou ter uma conta no Pinterest, você precisava ter um convite dessas instituições, né? Você não entrava lá e fazia. Então, eu vi muita coisa acontecendo. E eu posso dizer para vocês que nunca houve tanta gente falando sobre devocional na internet. Nunca houve tanta gente mostrando o seu devocional nas redes sociais. Pessoas dos mais diferentes estilos de vida. E nunca houve tanto material para leitura devocional. E a reflexão que eu quero trazer aqui é que, será que com todo esse movimento que tem acontecido, a gente realmente está fazendo devocional de verdade? É bem provável que, se você usar Instagram, enquanto eu estou falando isso, você talvez tenha se lembrado aí de alguém que você segue, e esse alguém posta o devocional, vamos pensar numa mulher, né? Essa mulher posta o devocional dela no Instagram, lá nos stories, todos os dias. O livrinho devocional dela, a rotina dela desse devocional, né? Às vezes um livro que você até sabe que é um devocional com uma leitura, uma reflexão rasa, com uma teologia duvidosa, talvez. Mas se você é como eu, você talvez sinta que, às vezes, se sinta até culpada por ver aquela influencer sendo tão constante no devocional dela, e você, talvez como eu, nem sempre consegue ser tão constante, mesmo vindo à igreja todas as semanas, mesmo vindo à igreja desde a década de 70, mesmo... E aí você pode preencher aí com seu pensamento. Enquanto que essa influencer, muito provavelmente, nem vai à igreja, nunca tenha entrado numa igreja, né? Ou talvez, o que tenha vindo à sua mente, quando eu comecei a falar em devocional, tenha sido um outro exemplo. Tenha sido uma pessoa que você considera como um modelo mesmo de mulher cristã. Muito espiritual. Que faz um devocional muito completo. Que você admira. Um devocional de 2 horas de oração. De 2 horas de leitura da Bíblia. Todos os dias, né, com uma constância incrível por muitos anos. Sem falhar. E aí você pensa, nossa, que coisa mais linda, perfeita, maravilhosa essa mulher. No entanto, isso é inalcançável para mim. No meu contexto de mãe, de dona de casa, de mulher trabalhadora, seja no que for. E como você não consegue
fazer o mesmo que ela, essas 2 horas de leitura, essas 2 horas de oração todos os dias, você acaba considerando que fazer um pouco menos que isso é fazer mal feito. E se você é como eu, você prefere não fazer do que fazer mal feito. E aí você não faz. E você não percebe, às vezes, que essa mulher que você tem como modelo de mulher cristã, ela está vivendo num outro contexto, numa outra fase da vida. Ela tem um contexto social, familiar, de vários aspectos muito diferente de você, né? Mas está tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Não está, assim, tão bem. Mas vai ficar, calma. A gente vai esclarecer tudo isso um pouco mais. O que é a palavra... o que significa devocional? Pode passar para o primeiro slide, por favor. A palavra devoção, ela vem do latim, acho que se escreve devotio, eu não sei como se pronuncia. Significa consagração, uma dedicação completa. Isso implica num movimento do coração, né, do nosso coração, como se ele dissesse: isso é importante para mim. Então, eu escolho cuidar, nutrir, investir e permanecer. Devoção é o ato de entregar-se com amor e com constância a algo ou alguém. Então, no contexto cristão, é entregar, né, é a entrega do coração, da mente, da nossa vida a Deus. Não como uma obrigação, né, de vou lá, fazer a minha primeira atividade do dia, faço meu devocional, dou um check, né, de tarefa feita, e vou para a próxima tarefa. Mas é como uma resposta amorosa à graça que nos alcançou. Então, o movimento é outro. O que nós chamamos de momento devocional, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em devocional, que é o meu momento com Deus, né, esse momento em que a gente se senta para fazer a leitura da Bíblia, é o tempo que nós separamos para, então, abrir a Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus e também abrir o nosso coração em oração e em rendição a Deus. Esse é o momento devocional. Pode passar. Aí já foi. Próximo. Pode parar aí. O momento devocional, ele pode ser de manhãzinha, pode ser um tempo longo, com a leitura bíblica, estudo indutivo, uma oração e adoração, pode ser no silêncio e na tranquilidade, pode ser com uma xícara de chá de camomila ao lado, pode ser com velas aromáticas e mantinhas fofinhas. Bom, não nesse calor, né, gente? Eu estou aqui derretendo. Mas é a imagem que a gente vê muito no Instagram, né? Aquela imagem toda aconchegante. E é assim, e sim, pode ser assim. E você pode também tirar uma foto do seu momento devocional. Não é pecado. E postar, inclusive, para inspirar outras pessoas. Não é pecado. Mas não tem que ser assim. Pode ser, mas não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Esse cenário que vocês estão vendo, estou apontando ali porque a tela está ali, mas esse cenário que vocês estão vendo, ele não é uma condição para que o seu momento com Deus, seu momento devocional aconteça.
Deus ele não está buscando a perfeição devocional, o perfeito devocional segundo os nossos padrões, né? Esses padrões que nós estabelecemos com essa imagem aqui. Embora ela seja muito gostosa de olhar, muito gostosa da gente se imaginar ali, né, nesse momento. Mas Deus busca relacionamento, independente desse cenário todo montado aqui. Pode colocar a próxima imagem. A próxima. Então, o meu momento devocional, ele pode acontecer em 10 minutos, entre um compromisso e outro. Entre levar um filho para a escola e o outro para a terapia. Ele pode acontecer dentro do carro. A Cris, minha vizinha aqui, não sei se ela já me viu em algum desses momentos, mas às vezes eu chego do treino pela manhã e antes de subir para o apartamento, eu aproveito aquele momento que eu estou sozinha ali, que ninguém vai me interromper, e faço meu devocional ali. Óbvio que eu não fico 2 horas dentro do carro fechado. Então, vocês já imaginam que nesse dia o devocional não vai ser longo. Mas é um momento que eu escolho ali para estar sozinha com Deus, fazendo um momento de reflexão, de adoração, de leitura. Então, pode também ser dentro do carro. Pode ser no estacionamento do seu trabalho. Pode ser com seu filho no colo. Pode ser enquanto você faz o almoço. Essas imagens que estão aparecendo aqui, elas não são mais próximas da nossa realidade. Eu acho que elas trazem um conforto ainda maior do que aquela anterior. Apesar da anterior ser mais bonita, mais organizada visualmente, trazer uma beleza mais rápida para os nossos olhos, essas 2 imagens me trazem um aconchego para o coração mesmo, sabe? De saber que nesses momentos comuns do nosso dia, de mulher, de mãe, que está sempre de coque, que está com a panela ali, saindo fumacinha, que está com as roupas ali para dobrar ou sendo dobradas, que está mexendo a panela, que talvez está com o barulho da panela de pressão, com o barulho da máquina de lavar, blá, 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 blá. Pode ser com esse barulho, inclusive. Não precisa ser só lá com os passarinhos cantando. O segredo é a gente começar com o que a gente tem e no contexto em que a gente vive os nossos dias, que é esse aqui. Né? Claro que não é de todo mundo, né, gente? Nem todo mundo tem filho nessa idade. Eu não tenho mais, por exemplo. Mas eu estou querendo dizer do cotidiano, né? Da nossa rotina comum, da nossa vida comum. Agora, e desfrutar desse momento, né? De estar realmente presente nesse momento. Agora, presta muita atenção no negócio aqui. Que o momento devocional não é para ser mais um item da sua lista de tarefas no dia, em que você dá um check, um feito ali, como uma tarefa cumprida, e vamos para a próxima da lista, né? Isso você já entendeu. Mas o que vai me ajudar a passar de fase? Sabe igual passar de fase no jogo? O que vai me ajudar a passar de fase aqui? É eu trazer o que eu vivi aqui no momento devocional. Lembra o que é momento devocional? Que é esses minutos ou essas horas. Pegar o que aconteceu aqui, o que eu vivi aqui com Deus, e trazer para o restante do dia. Porque aqui foi um tempinho. Ainda que tenha sido 2 horas de devocional, de momento devocional, foram 2 horas dentro das 24 horas de um dia.
Então, o segredo para uma vida devocional, que é a diferença entre o momento devocional e a vida devocional, é eu trazer o que aconteceu aqui para o resto do meu dia. Como é que isso funciona? Como é que a gente transforma o momento devocional em uma vida devocional? A vida devocional, ela começa quando nós paramos, então, de buscar um tempo com Deus, né? Que às vezes a gente posta isso, meu tempo com Deus, meu momentinho com Deus, eu já vi isso também, como uma tarefa, e nós passamos a viver com Deus como companhia ao longo do dia. Percebe a diferença? Não é mais um momento em que eu vou falar, se eu vou sentar lá na minha poltrona, eu vou falar assim, Deus, vem cá, vamos conversar. E não tem nada errado nisso, a gente precisa disso. Eu vou ler a Bíblia agora. Eu vou refletir sobre isso. Eu entendi, eu aprendi. Mas isso aqui, esse momento, ele só vai fazer sentido se eu trouxer ele para o restante da minha vida. E esse restante da minha vida é o quê? Todas as coisas que eu vivo ao longo do dia. Como você lida com os filhos, com o marido, com o cara no trânsito. Essa foi dura, hein? Com a professora do seu filho, com a mãe do amiguinho do seu filho, que às vezes, sei lá, mordeu o seu filho na escola. Quando você abre as redes sociais, é a oração que eu comecei aqui, nesse momento devocional, e trouxe para o meu dia enquanto eu estou no trânsito. É a confissão que eu fiz aqui de manhãzinha, enquanto Deus me revelou um pecado através da leitura da palavra, e eu continuo refletindo a respeito disso e sigo confessando durante o banho, enquanto eu lavo o banheiro, enquanto eu converso com meu marido. Eu confesso a Deus quando eu estou sozinha nesses momentos e confesso ao próximo as minhas dificuldades, as minhas vulnerabilidades, as minhas falhas, os meus pecados. É o louvor que toca aqui enquanto eu estendo a roupa no varal, e me faz refletir acerca das minhas atitudes para com as pessoas ao meu redor. É lembrar de Deus enquanto você amamenta, quando você organiza a sua agenda. Ou será que quando você organiza a sua agenda, as decisões são tomadas por você, da sua cabeça, tipo, do nada, só das suas vontades? Será que você está chamando Deus ou você deixou Deus lá na poltrona do seu momento devocional? Você está trazendo Deus para a sua vida? É quando eu busco orientação do Espírito Santo para todas as decisões ao longo do dia, para todas as minhas ações e reações nas circunstâncias que surgem na rotina. É notar a ação e a presença de Deus nas coisas simples do dia a dia. Enquanto você está fazendo um café, enquanto bate um vento no seu cabelo, enquanto você vê uma flor, quando você está caminhando na calçada. E Jesus vivia essas duas situações. Ele se retirava para orar, então ele tinha o momento devocional, e ele caminhava com o Pai ao longo do dia, enquanto ele curava, ensinava, acolhia, se sentava à mesa com os amigos e com os desconhecidos.
E Ele é o nosso modelo. Ele nos mostra que a nossa fé, ela não é compartimentalizada, né? Aos domingos e no meu momento devocional. A nossa fé é para as 24 horas do nosso dia, em todos os tempos, em todas as situações, em todos os nossos comportamentos, em todas as nossas ações e decisões. Ela precisa ser integrada a tudo que nós fazemos e vivemos. Pode passar. Na fé cristã, ser devoto a Deus significa... Pode passar de novo? Ter intimidade com Deus. Se vocês não quiserem anotar, não precisa, eu posso passar os slides depois, tá? Mas vocês fiquem à vontade. Ter intimidade com Deus, não apenas o conhecimento sobre Deus, porque tem gente que tem muito conhecimento sobre Deus, mas não tem uma intimidade com Ele. É cultivar um relacionamento constante, como uma amizade profunda. É viver de forma intencional, buscando agradar a Deus em cada decisão do meu dia. É reconhecer a presença de Deus em todas as áreas da vida, no culto e no quintal da sua casa, esteja ele como for. Na oração que você faz aqui, ou no grupo de oração, e de frente com a sua pia de louça, transbordando, inclusive, de louça. No louvor e no silêncio. Ou seja, devoção é viver na presença de Deus, com Deus e para Deus. Devoção é o coração que se inclina para Deus todos os dias, com amor, com entrega e com esperança, mesmo nas fraquezas, mesmo na correria do seu dia, mesmo no cansaço do seu final de dia. Na vida cristã, a devoção não é mais uma tarefa, como a gente viu, uma tarefa na nossa lista, né? Assim como também não é mais uma coisa, as práticas, como oração, como leitura da Bíblia, meditação, jejum, entre outras. Elas não são apenas rituais religiosos, para a gente ganhar um ponto positivo com Deus, ou usar como uma moeda de troca em nossas petições. Mas elas são caminhos de transformação que nos ajudam a manter o foco em Deus, em meio às distrações e às pressões às quais estamos sujeitas no mundo. Alguém aqui passa por pressão, algum tipo de pressão ao longo do dia? Alguém aqui se distrai, sei lá, talvez já tenha acontecido uma vez na vida? Alguém aqui já se distraiu com rede social? Então, eu vou falar de novo. São caminhos de transformação que nos ajudam a manter o foco em Deus, em meio às distrações e às pressões às quais estamos sujeitas no mundo. E você já pensou alguma vez sobre essas ações, nessa perspectiva? Que ações? Vou voltar à ideia aqui. Oração, leitura da Bíblia, meditação, jejum, confissão, e a gente vai ver tantas outras aqui. Você já pensou nessas ações
como caminhos de transformação que nos ajudam a manter o foco em Deus em meio às distrações e pressões às quais estamos sujeitas no mundo? Vamos ser sinceros que às vezes a gente pensa como mais uma coisa para fazer, né? Como mais uma atividade ali da nossa lista de tarefas. As chamadas disciplinas ou exercícios espirituais são práticas intencionais que nos ajudam a crescer em relacionamento com Cristo e a moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Quando eu era criança, eu gostava muito de decorar versículos e histórias bíblicas. E isso fazia muito sentido para mim. Eu entendia que, como cristã, eu precisava saber tudo o que a Bíblia diz. E a repetição foi uma forma que eu usei para internalizar a minha fé. E essa prática tem fundamento bíblico. Pode passar, por favor. Em Deuteronômio 6, está escrito assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A memorização das Escrituras é uma disciplina espiritual. É um exercício espiritual poderoso que nos fortalece nos momentos difíceis. Logo que eu tive o AVC, eu fiquei desesperada para ler a Bíblia. Porque eu falei, meu Deus do céu, se eu vou esquecer tudo, tem uma coisa que eu não quero esquecer, que é a palavra de Deus. Sabe aquelas histórias assim, de pessoas já velhinhas, com Alzheimer, que não se lembram nem assim, não reconhecem mais os filhos, mas elas sabem cantar aquele louvor. Então, minha alma canta-te, Senhor. Elas sabem cantar aquelas canções que elas aprenderam e que elas usavam por tanto tempo da vida para louvar o Senhor, né? Então, a memorização é uma forma de disciplina espiritual que ajuda a nos formar. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá? Nesse sentido. Na adolescência, aí eu já comecei a questionar, né? Essa questão da repetição e da memorização. Eu queria era entender o significado da Bíblia e o significado daquelas passagens de forma prática. Ok, é isso, mas para que serve? No meu dia a dia, eu não estava sem fé. Eu concordava com aquilo, mas eu queria saber, eu quero fazer o certo. Como é então que eu uso isso daqui no meu dia a dia para eu ser a certinha, né? Eu tive que olhar para a Flor agora. A Flor foi minha psicóloga por bastante tempo e a gente tratou algumas questões disso de querer ser a certinha. Então, eu passei por esse processo na adolescência de querer mais a compreensão e a aplicabilidade daquilo, né? E parei de me preocupar com a memorização. E isso também tem fundamento bíblico. Em Salmo 119, 130, diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, ok, não tem problema nisso. No início da maternidade, quando os meus filhos eram pequenos, eu não conseguia ter aquele tempo perfeito com Deus, sozinha, em silêncio. Então, já que eu não conseguia fazer, bem feito, eu não fazia. Então, eu abracei a ideia do orar sem cessar, mantendo uma conversa com Deus ao longo do dia. Eu lia os textos devocionais rápidos, fazia o que eu conseguia e me focava em conversar com Deus ao longo do dia. Isso também tem fundamento bíblico,
1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Com o tempo, e sem perceber, a rotina, as tarefas, as responsabilidades engoliram o verdadeiro relacionamento com Deus. E o meu espírito, que ele não estava mais sendo nutrido com aquela comida forte, sabe? A pressão e a ansiedade chegaram a um ponto que ficou insustentável. Eu comecei a ter crises de pânico intensas. O meu coração chegava a bater quase 200 batimentos por minuto, mesmo em repouso. Teve um dia, uma noite em especial, que eu fui parar no hospital, no meio da noite. Pra vocês terem ideia, eu deixei meu filho em casa dormindo, sozinho. E falei para o meu marido, me leva para o hospital. Porque os meus batimentos estavam assim, ó, eu acordei, puf, assim, ó, do nada. Acordei e estava 174 por minuto. Para quem estava de repouso, dormindo, não era para estar isso, né? Porque se eu tivesse correndo, olha, hoje, nem correndo chega a isso, para vocês terem ideia. Parecia que eu ia morrer. E nem os medicamentos lá na veia que eles fizeram não conseguiam estabilizar os meus batimentos, de tão alto que estava todo o processo de ansiedade. E aí foi o início de um longo processo de cuidado, né, de acompanhamento com psicóloga, psiquiatra e medicação diária. Na verdade, essa não foi a primeira vez que eu enfrentei crises como essa. Eu já tinha passado por situações parecidas em 97 e depois em 2005. Cada uma num contexto diferente, sempre após períodos difíceis e muito desgastantes. Mas dessa vez foi diferente, porque eu tive o acompanhamento de uma psicóloga cristã. Eu nem sabia que a Flor ia me apresentar aqui, então não era para vocês estarem sabendo que eu estava falando dela, tá? Está tudo escrito aqui, eu já ia falar. De uma psicóloga cristã. Ela compreendia não só os sintomas que eu tinha, mas também as dores mais profundas da minha alma. Aquelas que a gente não explica com facilidade, que envolvem fé, identidade e propósito. E Deus, em sua graça, também colocou no meu caminho uma amiga, uma irmã de fé, que mesmo em estados diferentes, a gente conseguia conversar e ela acompanhou meu processo e me incentivou a retomar as disciplinas espirituais, de uma forma agora intencional. Ela me ajudou a me reconectar com o meu Criador, e não apenas, tá, gente? Com o Criador grandioso do universo. Entende essa perspectiva? Ela me ajudou a me reconectar com o meu Pai. Com Jesus, aquele que levou a minha dor na cruz. Essa amiga me lembrou que eu podia deixar aos pés de Jesus todas as minhas vulnerabilidades. A minha rotina é desafiadora, como a Flor já mencionou. E talvez você se identifique com isso, não com a história, mas com uma rotina desafiadora. Eu tenho um filho com deficiência, que nasceu com uma má formação cerebral. Ele, além da má formação cerebral, que tem várias consequências, ele tem epilepsia e também autismo. E somado isso à falta de uma rede de apoio, isso me levou a viver em constante estado de alerta. A estar sempre atenta para uma possível convulsão durante o sono, então eu não dormia direito, porque ele podia estar convulsionando, como que eu ia aceitar eu estar descansando, dormindo e ele convulsionando. Há um engasgo ao longo do dia, doenças silenciosas, porque ele não fala, e por várias vezes eu é que tinha que descobrir qual que era, que ele tinha alguma coisa assim, e qual que era o problema, porque os médicos falavam que não tinha nada.
E, no fim das contas, tinha. Então, além, inclusive, de ter um filho mais velho, né, 6 anos mais velho, eles têm 6 anos de diferença, as necessidades de cuidado, de atenção com ele. E, sem perceber, eu comecei também a carregar as vulnerabilidades do meu marido, como sendo minhas responsabilidades. E spoiler, não são. Era muita coisa ao mesmo tempo. E foi justamente aí que, por não estar atenta, estar focada nessas circunstâncias, né, eu me afastei da minha fonte de vida. Calma, eu não me desviei. Mesmo sendo uma considerada crente exemplar, líder ativa na igreja, temente a Deus, autora de um planner famoso, eu me desconectei, sem perceber. Porque a minha rotina era tão pesada que ela foi roubando o meu tempo, a minha energia, a minha atenção, a minha sensibilidade espiritual. Mas Jesus, no meio do meu cansaço, do nosso cansaço, Ele ainda nos convida, com as palavras de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que em tempos de crise, sejam elas externas ou internas, ou até espirituais, nós precisamos retomar as disciplinas espirituais, intencionalmente. É por meio delas que nós encontramos o nosso lugar, que nós nos lembramos de quem nós somos e voltamos à nossa identidade em Deus. Quando eu retomei as disciplinas espirituais com constância, eu comecei a perceber mudanças reais na minha vida. O meu relacionamento com Deus se aprofundou. Os sintomas de ansiedade diminuíram. E foi difícil. Foi um processo longo. A minha rotina, que antes era tão pesada e caótica, passou a ter mais propósito e a ter paz. Mas por que que isso aconteceu? Será que Deus olhou para mim e pensou assim, agora sim, ela está se esforçando, deixa eu recompensar essa atitude dela. Ela está orando, está lendo a Bíblia, está fazendo uma meditação cristã, né? Tem feito tantos exercícios espirituais, deixa eu recompensar isso aqui. Não, minha irmã. Graças a Deus, não é assim que Ele age, né? Porque se fosse assim, tudo ainda estaria sob o meu controle. E eu continuaria acreditando que depende só de mim para eu fazer a vida dar certo, entende? Mas o que realmente aconteceu foi algo muito mais profundo. A minha mente foi sendo renovada, dia após dia, pela palavra de Deus, pela leitura constante, pela meditação, pela escuta, pela prática. E esse processo, foi nesse processo que eu aprendi a descansar em Deus. Eu não sabia descansar. Luatane e Flor são prova disso. Eu não sabia descansar. Nem em um dia, nem no descanso de uma semana. Eu tinha que estar fazendo muita coisa. Praticar as disciplinas espirituais é dizer, Senhor, eu reconheço que fui alcançada pela Tua graça. Uma graça que não apenas me encontrou onde eu estava, mas que agora me chama a caminhar contigo. É reconhecer que ainda não sou quem eu fui criada para ser, mas que eu posso aprender,
passo a passo, a me tornar essa mulher, a imagem do teu filho. E nesse caminho, nesse processo, Jesus não me apressa e nem me cobra. Ele me ensina com amor, de uma forma carinhosa, com paciência, e usa cada disciplina espiritual como um cuidado, como quem prepara um solo para frutificar. E é assim que eu aprendo a viver, com Ele, por meio dEle e para Ele. Nós vivemos tempos de muita distração, não é? A era digital, o excesso de informações ao qual a gente é exposto, a secularização, tudo isso nos afasta do silêncio, nos afasta da oração, da presença de Deus no cotidiano. Assim como eu precisei reaprender a viver com intenção, muitas de nós precisamos redescobrir práticas como a solitude, a escuta, o descanso, não como um luxo, mas como parte da vida com Deus. Jesus disse assim, em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, pode passar mais um. Sem Ele, a gente se cansa. Sem Ele, a gente se perde. Só com Ele, a vida se torna frutífera e com sentido. Pode passar mais um. Aí. Então, o que significa? O que são as disciplinas espirituais? Gente, eu não sei que horas são. Era até as 8? As disciplinas espirituais são hábitos que nos conectam com Deus de uma forma intencional. E são práticas que nos ajudam a sair do automático, entende? E viver com consciência da presença de Jesus no nosso dia a dia. Porque a gente vive, é muito comum isso, a gente viveu situações ao longo do dia de forma automática. E não perceber, nem pensar em Deus, e não perceber a presença de Jesus no nosso dia a dia. As disciplinas espirituais não são um peso, mas um caminho de permanência em Jesus. Elas não nos salvam, elas não trazem salvação para a gente, mas elas nos formam. É como se elas afinassem o nosso coração para ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho do dia a dia, aos barulhos, né? Aos muitos barulhos do nosso dia a dia, sejam aqueles da nossa própria cabeça ou externo. Elas nos ajudam a viver o Evangelho com mais profundidade, mesmo na rotina. Eu vou mostrar para vocês algumas disciplinas espirituais, para vocês saberem alguns nomes, mas não se preocupe em aplicar todas de uma vez, ou não quero que traga peso para vocês, de falar, nossa, eu nunca nem pensei nisso como disciplina, ou não estou fazendo todas elas, é só para conhecer, por enquanto, tá? Pode passar. Mais um. Aí. Eu trouxe 2 autores. Um é o Richard Foster, outra é a minha amiga Vanessa Belmonte, que é uma autora brasileira que ela tem 3 livros sobre disciplinas espirituais. E eu trouxe esse quadro para mostrar que a lista de disciplinas espirituais não é uma lista fechada, não há um consenso assim, são essas e pronto. Autores diferentes concordam com algumas, falam de algumas como as mesmas, né? E alguns falam de umas que outros não falam. E por isso que é legal a gente conhecer vários, né?
Mas no meio dessas todas, eu escolhi 5 para a gente conversar a respeito. Essas 5 vocês têm na apostila de vocês. Se vocês quiserem acompanhar. Uma é a oração, a outra é a leitura da palavra de Deus, a meditação, a simplicidade e a confissão. Pode passar mais um. Aí a oração. A oração, eu vou tentar ir mais rápido, tá, gente? A oração é uma conversa viva com Deus, onde nós expressamos a nossa fé, a nossa dependência, a gratidão e também ouvimos a sua voz. Ela é um lugar de consolo, de direção e de alinhamento com a vontade do Pai. Quando nós oramos com sinceridade, nós não apenas pedimos coisas, mas também permitimos que Deus nos transforme. A oração, ela nos molda, nos ensina a discernir e a caminhar segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus, que é o nosso exemplo maior, deu exemplo de uma vida de oração constante. E nós somos chamadas a viver assim também, em conexão, em comunhão e em conversa com o Pai. É verdade que hoje não é fácil orar. Nós vivemos sobrecarregadas, distraídas, aceleradas. As redes sociais, a rotina desorganizada, o cansaço, tudo isso nos afasta da oração. E é por isso que nós precisamos cultivar a intencionalidade nesses momentos. Que é quando a gente vai criar espaços, ajustar os nossos hábitos e voltar à presença de Deus com simplicidade e constância. E é assim que a nossa vida devocional começa a florescer. Eu não vou ler os versículos que eu deixei de referência, porque não vai dar tempo de ler todos, de todas as disciplinas, mas vocês têm na apostila, né? E então, a minha recomendação... Bom, a hora que chegar na meditação, eu vou falar um pouquinho mais. A segunda é a leitura. A Bíblia é a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ela é o nosso guia seguro para a nossa vida espiritual, para a nossa vida prática. Por meio das Escrituras, Deus se revela. Ele nos corrige, nos consola e nos direciona. Ler a Bíblia com regularidade é essencial para quem deseja crescer espiritualmente. Ela fortalece a fé, forma o caráter e nos ajuda a discernir o que é verdadeiro diante de tantas outras vozes que nós ouvimos ao longo de um dia. Se você for anotar grifar ou anotar alguma frase importante dessa parte, eu acredito que seja essa. Ela fortalece a fé, forma o caráter e nos ajuda a discernir o que é verdadeiro diante de tantas outras vozes. Além disso, estudar a Bíblia nos aproxima de Deus. Entender o seu contexto, a sua linguagem, as suas promessas, aprofunda a nossa experiência com Ele. A leitura bíblica não é apenas um exercício de conhecimento, é um encontro com o Deus vivo, que nos transforma, que nos ensina e que caminha conosco em cada etapa da jornada cristã. A meditação cristã, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, ela é um exercício de focar a mente e o coração na palavra de Deus. Então, é você ler devagar, refletir com profundidade e permitir que o Espírito Santo te transforme a partir daquilo que você está lendo. Então, diferente de outras formas de meditação que a gente ouve por aí,
que falam assim para a gente, quando vai fazer a meditação: esvazia a mente. Né? Essas abordagens falam sobre o esvaziar a mente, os pensamentos. Na meditação cristã, nós buscamos preencher a mente com a presença de Deus, com a sabedoria e com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. É uma prática que renova os nossos pensamentos, que fortalece a nossa fé e nos ajuda a viver com mais foco naquilo que é eterno, mesmo em meio às distrações do dia. Meditar é deixar a palavra descer da mente para o coração e de lá transformar as nossas atitudes e os nossos desejos. Eu vou indicar para você fazer. Se você vai começar a exercitar, a praticar as disciplinas espirituais a partir de agora, eu vou indicar que você pegue esse estudo que eu deixei para vocês e vai ter referências bíblicas em cada tema, cada subtema. Então, eu vou indicar que você pegue esses textos bíblicos e faça a meditação em cima deles. Tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai escolher um versículo. Você vai ler esse versículo 3 vezes, bem devagar. Blá, 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 blá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E você vai ler de novo. Você não vai falar o que você já tem decorado, você vai ler, você vai repetir, você vai falar, você vai ouvir o que você está falando. E você vai deixar que essa voz, que essa mensagem vá até a sua mente e ao seu coração. Então, você vai ler de novo. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. E você vai ler, então, 3 vezes e vai refletir. O que essa verdade me diz hoje? Que diferença ela faz para a minha vida hoje? E a partir disso, você vai fazer uma oração e permitir que essa verdade penetre como uma semente num solo fértil, para que ela floresça. Não espere o cenário ideal. Meditar em silêncio é maravilhoso, é a perfeição, mas nem sempre é possível. Então, na minha rotina, com os barulhos e as demandas de uma adolescente com autismo dentro de casa, eu aprendi a fazer a meditação mesmo em meio a esses barulhos, esses gritos que ele dá. Eu, às vezes, estou preparando o almoço e eu percebo que os meus pensamentos, que às vezes são bem criativos, estão me levando para uma viagem de preocupações e medos que eu não precisava estar fazendo essa viagem. E quando eu percebo isso, eu faço uma pausa nesses pensamentos. Eu não paro com as minhas mãos, porque eu estou lá fazendo almoço, o almoço tem horário para sair, né? Preciso alimentar meu filho. O silêncio também não tá aquela coisa, porque meu filho está lá assistindo a galinha pintadinha e gritando, feliz da vida. Então, é nessa situação que eu faço a minha meditação algumas vezes. Eu paro esses pensamentos ansiosos, eu troco o meu pensamento ansioso por uma verdade da palavra de Deus. Então, eu redireciono a minha imaginação, que às vezes é muito fértil, em pensar, nossa, e se acontecesse isso, isso, isso? Meu Deus, e se meu filho tiver uma convulsão e acabar a energia aqui no prédio, e eu estou no 18º andar, o que eu vou fazer? Gente, nunca aconteceu isso.
Verdade que acaba sempre a energia lá, mas nunca aconteceu essa situação. Por que eu tenho que ficar alimentando essa imaginação? Sabe o que é isso? É uma meditação. Já pensou nisso? Eu estou meditando naquela desgraceira que eu estou imaginando. Em que você está meditando ao longo do dia? Enquanto você está lavando louça? Eu não faço meditação, não. Essas coisas de meditação não é de Deus, não. Em que você está meditando na hora que você está lavando o banheiro? Em que você está meditando quando você está vendo um monte de notícia ruim lá no jornal? A minha tendência é catastrófica. É sempre pensar o pior, é sempre imaginar ainda pior do que a notícia que está sendo feita lá, entendeu? Então, eu intencionalmente uso a imaginação que Deus me deu para parar de pensar isso daqui, pego a verdade da palavra de Deus que eu li lá no meu momento com Deus, enquanto eu estava fazendo a leitura da Bíblia, trago para o meu dia, de frente para o fogão, enquanto eu estou mexendo a panela e pensando numa desgraceira. E essa palavra de Deus que eu li lá, de manhãzinha, eu trago de forma consciente e permito que ela preencha os meus pensamentos, a minha imaginação. E eu começo a formar, então, cenários lindos na presença de Deus. E paro de pintar aquele painel horroroso que eu estava fazendo antes, quando eu estava distraída. Percebe? Então, meditar é isso, escolher o que vai alimentar você. É silenciar por dentro e deixar a voz de Deus ser mais alta do que as demais. A próxima disciplina espiritual é a simplicidade. Viver com simplicidade é buscar, acima de tudo, o reino de Deus. Quem aqui já pensou na simplicidade como uma disciplina espiritual? Difícil, né? Mas é. Jesus é o nosso maior exemplo, como sempre. A sua vida foi intencional, centrada no essencial, livre de excessos e de distrações. A simplicidade não é só ter menos coisas, mas é muito mais sobre ser mais presente, mais conectada com Deus, mais atenta ao que realmente importa. Ela nos ajuda a eliminar o que é supérfluo. Sejam bens, sejam distrações, sejam sobrecargas, sejam atividades demais na sua agenda. E abre espaço para a gratidão, para o contentamento e para a liberdade. Simplificar é um ato espiritual. É abrir espaço para que Deus seja o nosso maior tesouro. E esse processo, ele não é só externo, né? Não é só aquele fazer o descarte das suas gavetas. Passa por isso também, mas não é só sobre isso. Ele é também interior. Por isso que, ao praticar a simplicidade, é importante que você ore e peça a Deus que Ele revele onde que o materialismo ou a ansiedade tem ocupado lugar dentro do seu coração, que é espaço para outras coisas que Deus tem preparado. Sabe quando você faz o descarte lá na sua gaveta, que você fala assim, deixa eu ver aqui o que não me serve mais, né, no seu guarda-roupa, o que não me serve mais, o que eu vou doar, o que eu vou jogar fora, o que eu vou reaproveitar. É isso, é fazer isso
com as coisas que estão no nosso coração. Porque aquelas coisas que estão a mais no seu guarda-roupa, que você vai, quando você faz o descarte, você libera espaço, seja para colocar coisas novas ou para deixar espaço, para que as outras roupas tenham ali respirem, né? Elas não respiram, né, gente? Óbvio. Mas para que tenha ar circulando ali, para que tenha vida circulando ali. A mesma coisa com o nosso coração. Algumas orientações. Revise o que você possui. Então, você pode doar o que você não usa. Tente manter só o necessário. Reavalie a sua agenda. O que você pode delegar? O que você pode cancelar que está ali te empanturrando de coisas a fazer que você não precisa, de fato. E essas coisas que estão na sua agenda estão ocupando o lugar de outras coisas que poderiam estar te abençoando. Repense os seus hábitos de consumo, incluindo as redes sociais, as compras, os compromissos. Pergunte assim: isso aqui está me aproximando ou me afastando do que Deus me chamou para viver? Fazer perguntas assim nos ajudam muito nessas situações. E, por último, a disciplina da confissão. Essa também não sei se alguma vez você já pensou na confissão como uma forma de disciplina. É um ato de honestidade diante de Deus. É quando nós reconhecemos os nossos pecados sem máscaras e nos colocamos diante da misericórdia dele. Não para sermos condenadas, mas para sermos restauradas. Ela pode ser feita a sós, em oração, ou em comunidade, num ambiente seguro, onde haja apoio e verdade. Confessar não é se humilhar diante dos outros, é você se abrir para que a graça de Deus te transforme. Essa prática rompe o ciclo do pecado escondido, da culpa silenciosa e da vergonha. Às vezes até muitos pecados de estimação, sabe aqueles pecados ocultos? Quando você confessa para um irmão, você consegue se libertar daquele pecado, que você sozinha às vezes estava tentando e não conseguia, mas ao confessar, você experimenta de uma liberdade desse pecado. Ela traz cura, liberdade e uma reconexão com Deus e com os irmãos. Quando nós compartilhamos as nossas lutas com alguém de confiança, nós experimentamos o poder da graça sendo real entre nós. E nós somos lembradas de que nós não estamos sozinhas e de que o amor de Deus é maior do que qualquer falha que nós cometemos. Separe um tempo de autoexame e de oração, ao fim de um dia ou da semana, e reflita sobre os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações. Será que tem algo ali que precisa ser confessado? Busque um ambiente de confissão mútua, em um grupo pequeno, como vocês têm aqui, por exemplo, de discipulado, onde haja apoio, oração. Para finalizar, eu queria reafirmar que as disciplinas espirituais, elas não são apenas práticas religiosas, mas elas são caminhos de transformação. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. No meio do barulho e das pressões da vida moderna, elas nos ajudam a viver com mais intencionalidade, liberdade e conexão com Deus. Agora eu queria que você fechasse os olhos. Deixa o caderno e a caneta quietinhos aí. Sente-se de uma forma que você se sinta relaxada. Apoie os pés, os 2 pés no chão. As 2 mãos na perna, se você quiser.
feche os olhos. Eu vou fazer um comentário aqui sobre uma canção que os meninos vão colocar logo em seguida. Mas primeiro eu quero trazer a reflexão para que você esteja preparada para aproveitar ao máximo dessa canção. Enquanto nós ouvirmos essa canção, eu quero convidar você para a sua última reflexão. Respire. Respire pelo nariz. Solte pela boca. Faça isso lentamente, com leveza. Para que serve essa respiração? Para que você se concentre no momento presente. Você já parou para pensar que a sua vida é um poema? Mas não é qualquer poema. Você é um poema escrito por Deus. Nós somos feituras dele. No original, a palavra feitura usada é poema, de onde vem o nosso termo poema. Ou seja, você é uma obra de arte que está sendo escrita pelas mãos do Criador. Disciplinas espirituais não são formas de nos tornarmos boas o suficiente para Deus, nem tarefas para agradar a um Senhor distante. Elas são espaços de escuta, de entrega, de formação. São momentos em que silenciamos o mundo e abrimos o coração, como quem entrega uma página em branco e diz: Senhor, escreve. A música que a gente vai ouvir diz assim: sou a pauta em branco, a tela sem pintura, sou palco vazio, e a plateia espera. Derrama tua arte, sou o teu poema, escreve. Essa é a oração de quem entende que a vida cristã não começa na performance, mas na presença, na intimidade, no relacionamento. E isso exige intencionalidade. É por isso que nós precisamos das disciplinas espirituais. Elas são o espaço que damos para que Deus escreva em nós com mais liberdade. São como molduras que sustentam a arte. São margens na nossa agenda para que Ele tenha espaço. São decisões diárias de parar, ouvir e abrir o coração. Na espiritualidade, nós descobrimos que o foco em Deus transforma a alma. As disciplinas fazem isso. Treinam a nossa atenção, a nossa sensibilidade, o nosso desejo, para que sejamos mais parecidas com Cristo. E sabe o que mais me toca nessa música? É o trecho que diz: mesmo sem terminar a sua boa obra, convida a sua arte para exposição. Deus não espera que você esteja pronta para te usar. Ele exibe você com suas marcas, com as suas pausas, com os seus processos inacabados, porque isso revela a sua graça. Você não precisa esconder as partes borradas da sua história. Você não precisa disfarçar o que ainda está em construção. A beleza do Evangelho é essa. Deus transforma as vidas imperfeitas em testemunhos vivos do seu amor. Então, quando você praticar a solitude, lembre-se, você está se retirando para que a caneta de Deus escreva com mais nitidez. Quando você fizer o jejum, entenda, é para abrir espaço e não para se mostrar forte. Quando você descansar, celebre. Você está dizendo: Senhor, o espaço é teu, a arte é tua, a história é tua.
Você é o poema. Ele é o poeta. E ele ainda está escrevendo. Pode colocar a música, por favor. Caneta e papel, a alma do artista registra lentamente um pedaço seu. Sonhando impressionar o coração de um outro.
por entregar todo o seu coração. Gente, Deus nos deu um presente essa noite, né? Uma preciosidade. Eu queria orar pela vida da Alessandra, por toda a entrega dela, por todo o desafio que ela tem. Para ela estar aqui não é fácil, não é simplesmente decidir eu vou. Tem tantas organizações que precisam acontecer para ela estar conosco nessa noite. A primeira resposta dela foi: não vou conseguir ir, vou gravar. Mas o Senhor, eu creio que Ele te incomodou e te capacitou para essa hora, porque a gente precisava receber tudo que Você entregou para a gente. Então, a gente queria orar por ela. Amém? Senhor, nós queremos Te agradecer pela bondade do Senhor, vista na vida da Alessandra. Toda a história de vida dela, tudo que o Senhor já permitiu acontecer, tem exprimido ela um suco maravilhoso. É o espremer da uva que vai produzir o vinho. E é verdade, Deus, que a nossa vida sem dor e sofrimento não nos ensinam tanto e não exprime de nós o melhor que o Senhor tem para fazer em nós. Porque nos devolve para o Senhor, porque nos faz observar o que o Senhor fala, porque nos faz querer Te obedecer mais e mais. E ser totalmente rendido a essa história maior, que é a história que o Senhor tem para nós. Obrigada, porque nessa noite a Alessandra entregou tanto do seu coração e da sua vida aqui repartido conosco. E eu te clamo, Espírito Santo, não deixe essa semente cair em terra dura. Trabalhe em cada coração aqui, Senhor, a partir do meu, para que a gente receba de todo o coração todas as sementes que ela semeou aqui nas nossas vidas, para que a gente dê fruto segundo essa semente. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar que a gente não preocupa não, viu? Que a gente vai ter a nosso próximo encontro nas casas, porque semana que vem é feriado, nacional. Então, nós não vamos ter jornadas dia 21, mas dia 28 a gente tem nas casas. Então, lá nas casas, nós vamos poder ter tempo suficiente de discutir tudo que é próprio de discutir nesse momento, tá bom? E a Lê vai estar lá fora, né, Lê? Você pode estar lá, perto dos seus planners, para mostrar, para divulgar, para assinar, para entregar para você, se você quiser levar para casa. Amém? Você quer falar mais alguma coisa? Amém, meninas. Que Deus abençoe, viu? A gente já está com o horário das 9 horas, então deixo só as líderes aí dar os últimos recados. Tá aberto os dois. Quer ver? Maravilhoso. Deu.